Aleluias, graças a Deus. Pega a sua Bíblia, abra em 2 Crônicas, no tema proposto. 2 Crônicas, capítulo de número 7. Verso de número 14, 15, 16. Glória a Deus. Saudade, profeta. Amém? Encontraram? Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizeste deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Podeis assentar. Muito prazer que eu venho aqui hoje. E é uma honra estar com vocês. Nós já vivemos uns momentos com Deus muito particulares, né? Momento de novo, viu? Nós estamos precisando aí ter um Ebenezer em chamas, né? É muito bom. Aquele outro que vocês fazem, que fica uns dias no acampamento, como é que chama? Inabaláveis. E o encontro, né? Eita, o último deixou saudade. Acho que aquilo que nós recebemos lá era para todo momento que nós íamos viver aqui. E eu espero em Deus que Deus visite-nos com sua glória nessa noite, que nós sejamos mais uma vez testemunhas do agir deste lugar. Amados, eu estava pensando no que falar acerca deste texto, a proposta que foi nos dada, e Deus me levou lá nessa noite para nós. Primeiro vamos entender o que está ocorrendo aqui. Aqui é uma inauguração. É a inauguração do templo. Salomão edificou, construiu. Davi sonhou com aquele templo, mas não pôde fazer. Deus falou com ele que ele não faria. Davi quis estruturar, ele desenhou tudo, deixou tudo bem arquitetado, mas ele quis fazer e Deus falou: não, um filho seu vai fazer, ele vai ser homem de paz. E assim foi feito. Salomão juntou o povo, construiu o templo, e na inauguração do templo fala de dois momentos muito lindos da manifestação da glória de Deus. O primeiro momento é quando os sacerdotes colocam a arca dentro do lugar santíssimo, e a glória de Deus enche a casa de uma maneira tão espetacular e tão gloriosa que os sacerdotes não estão ali para poder ministrar. Eles não podiam ficar naquele lugar, de tamanha glória de Deus, tamanha manifestação da presença de Deus naquele lugar. Depois do capítulo de número 7, verso de número 1, diz que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Interessante lembrarmos que o fogo sempre foi sinal da presença e da aprovação de Deus. Tem gente tentando mudar isso daí, mas não tem como mudar não. Né? Quando você pega lá, esse daqui está bem melhor, viu? Quando você pega lá, quando Moisés terminou de construir o tabernáculo,
que ele colocou o holocausto, diz a palavra que fogo rompeu de Deus. Não é mesmo? Depois você vai estudar e vai ver também quando Elias faz aquele desafio. Ele estava pautado na palavra do Senhor, e ele cria que é o mesmo Deus que tinha respondido o povo no passado com fogo, é o Deus que podia responder ele com fogo. Por isso que ele, movido pela fé na palavra, ele crê, e o fogo de Deus desce, como diz a palavra do Senhor. E é muito interessante de você pegar a palavra e ver como que Deus ele faz a promessa a Salomão. Mas é bem necessário lembrar que antes da promessa de Deus restaurar, de Deus fazer voltar o povo, Deus fala se o povo se desviar. Deus estava falando ali de algo que ia acontecer. E como aconteceu. Deus sabia que o povo não ia se manter fiel ao caminho. Desde o começo, o povo de Israel, ou nação rebelde. E essa nação rebelde, Deus sabia que ela ia se desviar. Deus sabia que em determinado momento ela não ia permanecer fiel. E no tempo do profeta Jeremias, parece que foi o último dos profetas a clamar e a tentar fazer com que o povo voltasse para Deus. Todo esse templo suntuoso, lindo, que nas paredes havia ouro, foi destruído. Nabucodonosor levou tudo embora. A glória do templo, que se tornou uma glória física, se perdeu. A glória do templo, que se tornou uma glória física, foi totalmente danificada. O templo nunca mais foi o templo de Salomão. Nem sei se o do Edir Macedo chega perto deste que foi feito naquela época. Aquela glória, interessante, né? Porque muitos de nós começa com a glória da presença de Deus. E às vezes em lugar simples, em lugar que não tem muito recurso, em lugar que não tem nada. E depois acaba criando uma glória externa, e essa glória externa vai embora. Mas primeiro, se a gente não tomar cuidado, a gente perde a glória da presença de Deus conosco. E aqui eu quero trazer um alerta para vocês. Nunca perca a essência daquilo que Deus já fez na sua vida. Nunca se esqueça de onde Deus tirou, porque só sabe aonde que Deus quer levar aquele que sabe de onde Deus tirou ele. Não deixe que a glória das grandezas de Deus, e Deus é grande, Deus é lindo, Deus ele pode fazer novamente coisas gloriosas físicas, mas não se esqueça da essência daquilo que Deus já fez, porque Deus ele pode fazer coisas grandes, mas no coração de pessoas, e continua na dependência dele. E aquela glória física também foi embora, mas antes a glória espiritual já tinha ido embora. Aquela glória física se perdeu. O ouro foi levado embora por Nabucodonosor. Tudo foi levado embora. E se perdeu tanto que depois, na reconstrução, o povo chorava. Uns choravam de alegria por ver o templo reconstruído, e outros choravam de tristeza por lembrar da glória daquele templo. Mas havia uma promessa que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Mas o templo nunca foi igual ao templo que Salomão tinha feito. Israel nunca teve de novo aquela glória. E quando Cristo, o nosso Senhor Jesus, vem, Herodes está construindo o templo. Herodes está construindo o templo grandioso. E Jesus fala: não vai ficar pedra sobre pedra. O povo fica até escandalizado. E Jesus, ele prediz isso, porque no ano 70 o templo foi destruído. O templo de Herodes, que Herodes tinha construído, foi destruído. E Jesus também tinha dado uma palavra, que eles iam destruir um templo, e ele ia erguer ele com 3 dias. E aquele templo que Jesus estava falando era ele próprio. O povo esperava a glória de um segundo templo. O povo esperava a glória do templo de Herodes. Mas o tabernáculo de Deus com os homens estava no meio deles.
E há muitos que não entendem isso. Que Deus quer reconstruir, quer refazer, mas é a presença de Jesus em sua vida que vai fazer com que tudo novo seja feito em ti. É a presença de Jesus no seu coração que vai trazer com que a glória de Deus resplandeça em tua vida. É o Espírito de vida gerando em ti o caráter de Cristo, que as pessoas vão sentir o cheiro suave da presença de Deus. Mas para isso, nós precisamos fazer o que diz esse texto. E o texto diz: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo que se chama pelo nome, na época era o povo de Israel. Hoje nós somos o Israel de Deus, nós somos povo de Deus. E nós precisamos sim voltar para Deus hoje. Voltar para Deus hoje. Estar na presença de Deus hoje. Se humilhar. Se humilhar. Há muitos buscando uma glória externa que vai embora. Vai embora. Há muitos buscando uma glória do templo, que é o ouro. Não sei se é ouro por Ofir, não sei qual ouro que é, mas eu sei que o povo está caçando. Uma glória que os outros vejam. Uma glória que os outros olhem e vejam. Olha, ali vai um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Mas eu acho que a maior característica de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus, é se humilhar constantemente diante da potente mão de Deus. Tiago diz: humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Não tem como, não existe como alguém que se diz cristão e não se humilha diariamente diante de Deus. Nós precisamos lembrar qual que é o nosso lugar, meus queridos. Há muitas teologias aí querendo colocar o homem melhor do que, como eu acabei de falar, né? Ele é o ouro puro de Ofir. Ele é a última bolacha do pacote. Jesus morreria outra vez por você. O povo fica falando isso aí, né? E mexe com o ego, não é gostoso, né? Posso fazer o que for, que Deus está se importando, né? Deus me ama tanto que Deus parece até um garçom que está me servindo toda hora que eu precisar. Pastor, Deus me ama, né? Então tá bom, posso fazer o que eu quero. Não. Deus continua sendo soberano, grande, todo-poderoso, El Shaddai, o Adonai, o Senhor dos céus. Ele é o Deus de todas as coisas, Ele pode todas as coisas. E nós nada nós somos, e sem Ele nada podemos fazer. Eu preciso me humilhar diante da potente mão de Deus. Eu preciso me humilhar diante da potente mão de Deus. Não existe outro caminho. Já dizia alguns, para aqueles que querem crescer na intimidade com Deus, o caminho é cada dia se humilhar, é descer mais. Quanto mais eu me esvazio do meu eu, quanto mais eu tiro aquilo que é meu, e mais eu me aproximo de Deus, meu querido, mais eu conheço dele, e mais a glória dele pode trabalhar no meu coração. Um dos requisitos para estar no reino de Deus, segundo Mateus, capítulo de número 5, a primeira coisa é a humildade de espírito. E Lucas diz pobre de espírito. A palavra pobre de espírito no grego ali, você pegar, quer dizer miserável. É você ser miserável. É miserável, é pior do que o mendigo. Então aquele que quer entrar no reino de Deus, ele tem que entender isso. Não há lugar no reino de Deus para pessoas soberbas. Não há lugar no reino de Deus para pessoas arrogantes. Não há lugar para pessoas que querem disputar, igual meu menino estava aqui querendo pegar meu microfone da minha mão. Não há lugar para criancices de pessoas que querem disputar o microfone. Porque no reino de Deus é lugar de humildade de espírito. No reino de Deus é lugar que eu conheço que nada sou e tudo Deus é. No reino de Deus é lugar que eu me esvazio de tudo aquilo que eu acho que é bom. Tudo que eu acho que é bom, tudo que eu até mesmo aprendi, porque a gente é ensinado, não é mesmo?
Quantas vezes a família da gente ensina: você não pode levar desaforo para casa. Né? Mamãe tinha um negócio de se apanhar na rua, apanha em casa. Mamãe tinha um negócio de jeito. E a gente aprende a se posicionar como pessoas que sabem. Eu sei do que estou falando. Em um mercado de trabalho competitivo, não é mesmo? Em umas rinchas que nós enfrentamos no serviço, com pessoas que toda hora querem ocupar o nosso espaço. Então nós temos que chegar mostrando que nós sabemos fazer as coisas, que nós sabemos o que estamos fazendo. Temos que, como diz, botar banca. Mas no reino de Deus não. Você pode ser competitivo lá no seu trabalho. A senhora pode ser competitiva com a sua cunhada, com a sua nora, que é mais faladora que a senhora. Porque no reino de Deus, eu preciso me humilhar para que a glória de Deus possa manifestar no meio do povo. Não tem como. Precisa. É necessário. O segundo item que aqui fala é oração. É oração. Eu preciso ter uma vida de oração. Quer glória de Deus? Quer ser cheio da glória de Deus? Quer que a glória de Deus te transforme, te cure, te restaure? Quer estar cheio da presença de Deus? Tenha uma vida de oração. Não adianta, se você acha que uma vida de oração medíocre, aquela vida de oração medíocre que a pessoa ora ali para acordar, para dormir, para poder comer, né? Está na média. Medíocre é por isso, viu, gente? Está na média. Você acha que ela vai mudar alguma coisa? Não vai. Você precisa gastar tempo com Deus. Deus só investe em vidas que gastam tempo com Ele. É interessante que a oração ela é tão importante na nossa vida, e quando você não gasta tempo em oração, Deus arruma um jeito para você gastar tempo em oração. Conheço pessoas que não oram, não buscam, não vão no monte, aí de repente acontece um problema na família. O marido quer ir embora de casa, a mulher quer vazar, vira um nó. Vai pro monte e faz campanha, e jejua, e paga um preço, e ora, e chega pro pastor e fala: pastor Misael, não vai ter campanha não? Estou precisando de orar. Ou, se você não gasta tempo em oração, não se preocupe, Deus vai fazer com que você gaste tempo com Ele. Na igreja tinha uma galeria. Na igreja que eu fui pastor auxiliar, tinha uma turma da galeria. Nada contra quem senta na galeria, nada. Mas sentava uma turma lá, e uma delas lá ficava lá de pendurada, mascando chiclete, na hora do louvor, Deus operando. E eu cantava naquela época. Coisa horrível é quando você está louvando e você olha para um camarada mascando chiclete, não é verdade? Oh, Jesus! Você está lá no santo do santo, o camarada não passou nem no átrio. Vontade de levar para casa. E aquela benção, tinha uma lá que ficava lá mascando chiclete, que trem. Pois o marido dela resolveu dar a linha e ir embora. Essa mulher virou mulher de oração de 3 horas da madrugada. Chamou a gente para fazer uma campanha na casa dela. Eu cheguei lá e fui orar por ela. Na hora que eu fui orar, repreender, porque a gente chega repreendendo o mal, né? Que o mal tirou o marido dentro de casa. Eu repreendo. Deus falou: cala a boca. Porque é eu que estou tratando com ela. Eu quero me revelar a ela. Só que ela nunca tinha tempo. Agora ela tem tempo. Aí minha oração mudou: Deus, não deixe o inimigo interferir no período que o Senhor está tratando com a tua filha. Essa mulher foi batizada no Espírito Santo. Se tornou uma das mulheres que mais ora na igreja. Por causa de uma experiência não muito boa. Mas a oração é assim. Quando você não gasta tempo em oração, Deus sempre dá um jeito. Mas nós precisamos. A igreja de hoje precisa orar. Começo da pandemia estava até bonito, né? O trem tá bonito, começo da pandemia. Todo mundo, grupo de oração. Minha mulher fazia parte de uns 6 grupos do WhatsApp. Pessoal, te coloquei
Um grupo de oração. E todo mundo aquele negócio, todo mundo. E pastor, nós vamos para um monte, vamos fazer uma campanha. Deus vai varrer a terra. Vai tirar esse mal durante 21 dias. Teve um grupo lá que foi interessante, que era 21 dias. Aí depois passou para 48 semanas. Aí depois 72. Foi só multiplicando, né? Porque vê, né? Aí você vê que no começo todo mundo estava orando. Falei, pronto, agora até eu comecei a crer. Agora um avivamento poderoso no Brasil. Porque tá todo mundo falando de oração. Até o ímpio falava de orar. Os ímpios paravam nós. Você está orando, pastor? Porque eu estou orando. Falei, uai, que bom, uai. Para que esse trem acabe rápido. É um negócio de acabar rápido. 8 meses depois, quem ainda está em algum grupo? Será que tem algum grupo do WhatsApp vivo de oração? A pandemia continua do mesmo jeito. Mas o povo parou de orar. Engraçado, né? E nós somos muito assim, né? Até no momento de oração na igreja, né? Porque 5 primeiros minutos parece que o fogo cai, né? Pessoal, glória, aleluia, aleluia, glória, 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 aleluia, amém. Oh, Jesus maravilhoso. Pastor, ora menos. Nossa vida de oração, irmãos, ela está precisando de um reforço urgente. Você não tem ideia. Por providência, ontem eu estava vendo o Hernandes Dias Lopes falar sobre oração. E ele estava falando sobre a igreja na Coreia. Igreja na Coreia do Sul. Coreia do Sul. São o lugar onde mais tem crente hoje. Mas o povo lá ora. Diz que para abrir uma igreja lá, eles não abrem uma igreja sem começar um dia de oração específico naquele lugar onde vai abrir a igreja. Eles levantam de madrugada. Aí ele falando com o pastor lá, que ele foi lá, ele falando com o pastor, ele virou pastor e falou assim, mas vocês fazem isso porque vocês são orientais. Ele falou, não, aqui todo mundo levanta cedo para procurar dinheiro. Por que nós não podemos levantar cedo para buscar a face do Senhor? Não tem como. E ele termina falando, né? Quando eu trabalho, agora quando eu oro, Deus trabalha em meu favor. Você quer ser visitado pela glória de Deus? Você quer ser cheio da glória de Deus? Quer viver experiências lindas com o Senhor? Tenha uma vida de oração eficaz. Gaste tempo de oração e deixa Deus trabalhar no teu coração. Deixa Deus trabalhar, porque a oração não é só você chegar e despejar tudo diante de Deus, não. Buscar a face do Senhor é buscar o querer de Deus. E eu preciso que Deus trabalhe o querer dele em minha vida, porque as minhas vontades são aversas à vontade do Todo-Poderoso El Shaddai. Eu preciso que a face de Deus resplandeça em mim. Eu preciso que a face de Deus resplandeça através da minha vida. A glória de Deus precisa resplandecer, sim. A oração sacerdotal, Moisés diz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto, te dê a paz. Você veja a face de Deus em todos os momentos da sua caminhada cristã. Mas para isso precisa ter uma vida de oração eficaz. Você precisa orar. É meia hora, é 1 hora, é 2 horas. Aquele dia em que nós vivemos aquela manifestação linda naquele encontro. Deus me deu a graça de chegar 1h30 antes. Eu nunca cheguei 1h30 antes. Mas eu chegava sempre no horário. Perguntei para a Daiane, aonde que o povo está orando? E fui para lá. Foi 1h30 de oração. 1h30 de busca da presença de Deus. E a oração é algo engraçado, que a oração não tem que ser fervorosa, não, ela tem que estar acontecendo. E a oração estava naquele nível da turma buscando mesmo. E quanto menos glória tem, melhor é para a oração, porque mais o povo tem que clamar e tem que chorar. E nós buscamos, e buscamos, e buscamos, e buscamos, e buscamos. O resultado foi uma visitação tão poderosa de Deus naquele lugar, que eu acho que até as cantineiras lá dentro, Jesus tomou elas. É assim. É assim.
é o pregador, é você, é quem está buscando, é quem está tocando. Meu querido, você quer ver a manifestação poderosa de Deus? Junte-se em oração. Você lê lá em Atos dos Apóstolos, toda hora você vê esse povo orando. Paulo vai procurar um lugar de orar, acaba ganhando lá Lídia para Jesus e começa uma igreja. Você vai ver os discípulos orando, eles vão escolher uma pessoa, eles vão orar. Ele está na cadeia, ele está orando. O povo está lá orando por Pedro enquanto Pedro está preso. É oração constante. E sem oração não tem como a igreja estar de pé. Eu preciso ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de oração. A igreja precisa ter uma vida de oração para que o céu rasgue sobre ela e a glória de Deus se manifeste. Às vezes gastamos tempo, né, com muita coisa e não gastamos tempo com oração. Oração fica em segundo plano. Aqui fala buscar a face, eu já disse. Buscar a cada dia viver e resplandecer a glória do Senhor, converter dos maus caminhos. Como a igreja está andando em caminhos tortuosos em nossos dias. Ou vamos para o caminho do legalismo, ou vamos pelo caminho do mundanismo, mas nós estamos em passos largos para sair da vontade de Deus. E nós precisamos converter. Todo mundo que dirige sabe o que é conversão, né? Não tem conversão à direita, é uma mudança de faixa. Mude seus pensamentos. Se você não está sabendo como fazer, clama ao Espírito Santo. Ele habita em ti. E ele pode fazer com que o seu coração se volte completamente para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Deus pode fazer com que o seu coração seja completamente voltado para Ele. E é este coração que Deus visita com a glória dEle. Um coração voltado para Ele. Coração dedicado a Ele. Um coração que se dedica de corpo, alma e espírito a fazer a vontade dEle. Eu preciso disso. Aí vem as bênçãos, né? Como eu disse. Perdoarei os pecados, sararei a terra, estarão abertos os olhos e atentos os ouvidos à oração que fizer neste lugar. Como eu disse, esse templo foi destruído. Então, se pensarmos, essa promessa ficou lá, né? No ano de 586, quando foi destruído esse templo. Então, essa promessa ficou lá. Mas, como eu disse, a palavra do Senhor veio através do profeta e disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E a glória da segunda casa não é um outro templo. A glória da segunda casa é Jesus sendo manifesto no meio do povo. E é esse Jesus que nós vemos a glória do Pai resplandecendo nele. Ele é a manifestação de toda a glória de Deus. Nele está tudo que Deus tem de bom, e o melhor de Deus está em Cristo Jesus. E quando eu sigo esses passos que eu falei com você, o que acaba acontecendo é que você se parece mais com Jesus. Porque é esse o propósito de Deus. Que sejamos cheios do Espírito Santo para resplandecer Jesus numa sociedade que está perdida. Eu quero te convidar a orar. Mais um pouco. Mas eu quero que você fique à vontade. Se você quiser ajoelhar, você se ajoelha. Me ajuda? À vontade. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser rolar no chão aí, deitar no chão, fica à vontade. Se você quiser se sentar, se assente. Se você quer ficar em pé, fique. Mas eu quero que você, em oração, veja como está a sua vida aí
para a manifestação da glória de Deus. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe diante do Senhor.